Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o replanto da Phalaenopsis, estava plantada no carvão. Eu tô indecisa se eu planto nesse vaso aqui ou nesse vaso aqui. Só que o que acontece? Como ela é uma orquídea grande, tá? E ela vai dar muita raiz, eu vou plantar ela nesse aqui, tá? Eu vou ver se ela cabe primeiro. Porque a orquídea, ela não gosta de vaso muito grande, ela gosta de um vasinho mais apertado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plantar ela aqui dentro do jeito que dá e vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Primeiro eu vou molhar, vou botar a pedra dentro no fundo do vaso, da garrafa PET. O porquê que eu gosto da garrafa PET? Porque a garrafa PET, ela dura anos pra se decompor. Então você não precisa se preocupar, tá? Principalmente para orquídeas que ficam no sol, vocês pode plantar na garrafa PET, que ela não vai se decompor rapidamente, tá? Aí eu vou completar ela aqui com a pedra brita, ó. Se tiver um pedacinho de carvão ou outro, se vocês quiserem deixar, vocês podem deixar, mas eu não vou não deixar não, eu não quero carvão nessa orquídea não. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, a raiz está molhada, ela tá hidratada, e eu vou colocar o rizoma dela aqui dentro, tá vendo? A todas as raízes secas também. E aí eu só vou preencher o restante com pedra brita, tá? O que que acontece? Se vocês não completar o resto da pedra brita, ela vai ficar bamba e ela não vai terminar o enraizamento dela, tá? Aí como vocês completaram com a pedra brita aqui, ó, vocês viram o outro lado e completa também, porque essa orquídea ela vai ficar aqui com meio que não vai ficar tão no meio como vocês estão vendo, tá vendo? Mas aí o que vocês fazem? Você faz de tudo pra não deixar tanto espaço pra ela não ficar bamba, tá? Deixe sempre ela bem presa, tá? Uma inscrita do canal falou: Maria, eu posso enterrar o rizoma? Vocês podem enterrar o rizoma, nem tanto, mas se quiserem, pode enterrar um pouquinho, que não tem problema nenhum não, tá? Mas deixa ele um pouco mais solto, para que ele possa dar novas raízes. Essas raízes decidir se elas vão ficar aéreas ou não. Tem gente que gosta de orquídea com raiz aérea, elas não se importam, principalmente as Phalaenopsis, mas eu prefiro que elas fiquem dentro do vaso. Por isso que eu uso sempre planta com terra perto, próximo, né, na parte de baixo, onde elas ficam, para poder eu utilizar eu utilizo sempre a pedra brita, por quê? Porque essa pedra brita aqui, a forma de molhar vai ser igual a todas. Então, assim, todo substrato que você for usar na orquídea de vocês, tente usar o mesmo substrato para todas as orquídeas. Porque o que que acontece? Se vocês ficarem mudando muito o substrato, vocês vão se perder na umidade, tá? A pedra brita vocês molham e vocês vão ver que ela vai ficar úmida, todas iguais. Se você plantar uma no chips de coco, casca de pino e uma na pedra brita, vocês vão se perder, vocês vão acabar perdendo a orquídea de vocês. É o que vocês plantaram aqui na garrafa PET, essa orquídea. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um balde com água, tá? E vai colocar dentro. Por quê? Por que que eu vou botar dentro do balde com água? Porque vocês vão ter que fazer isso para essa pedra brita aqui umedecer, né? E as raízes já ir se acostumando, tá? Vocês podem lavar as folhas. Gente, lembrando que o que que acontece? A gente tá numa época agora que tá dando muita cochimilha, muito pulgão, essas coisas assim. Então, olhe sempre as folhas da orquídea de vocês, tá? Pra elas não ficarem ruins, né? Não ficar com mancha nem nada. Porque quando você descobre cochimilha, ela já danificou a orquídea. Então, principalmente as folhinhas novas que tá nascendo, que são mais molinhas, elas aguentam mais. Então, assim, ó, quantas horas eu vou deixar aqui? Vocês podem deixar aqui umas 2 horas, tá? Vocês têm que sempre ir molhando na parte de cima, porque como ela tem raiz aérea aqui, ó, essas raízes tem que ficar totalmente verdinha para vocês poder tirar ela daqui. Então, se der para virar um pouquinho para que essas raízes aqui, ó,
aérea, ela se molhe também, não tem problema, porque ela não vai arrancar. Vocês estão vendo que a raiz, ó, com o replante, ela fica lá embaixo. Essa orquídea agora, ela vai desenvolver, porque ela tá no substrato correto. E toda orquídea que tá na pedra brita, elas não entram em decomposição as raízes a partir do momento que começou a enraizar na pedra brita. Então, por isso que eu digo para vocês, a pedra brita é muito boa, tá? Vocês nunca vão tirar uma orquídea da pedra brita. Por isso que no outro vídeo que vocês viram ali, que a orquídea que eu tenho plantado na pedra brita há 2 anos, vocês viram o enraizamento. Vocês viram que eu não cortei nenhuma raiz. Por quê? Porque não tinha necessidade. Não precisou. Porque não tinha raiz podre, tá? Agora, quando você planta no substrato que não é tão bom, você sofre um pouquinho, porque ela entra em decomposição. Aí, por isso que eu falo para vocês, toda vez que vocês comprarem uma orquídea no mercado, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão plantar ela na pedra brita, com 6 meses depois vocês vão olhar, se ela estiver saindo raizinha nova, vocês vão tirar ela desse vaso, vai dar uma limpada nas raízes, porque tem algumas raízes que entram em decomposição, mas vocês só podem dar uma limpada depois que ela sair raízes novas, tá? E replantar ela na pedra brita de novo. Prefira sempre vasos transparentes e vasos que vocês tenham uma durabilidade maior, tá? Porque hoje a gente compra esses vasos de floricultura e eles não duram nada. Então eu prefiro usar a garrafa PET, que é de graça. Você toma um refrigerante, guarda a garrafa e corta e faz um vasinho, fura ele todinho e usa a garrafa PET como um substrato. Vocês podem deixar umas 2 horas essa orquídea aqui, não tem problema nenhuma, né? Tem gente que até brinca quando eu faço isso, mas assim, ó, essa é a forma correta de molhar. Se vocês usam adubação orgânica, qualquer adubação que vocês usar, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar na planta no dia do replante, vocês já podem utilizar o adubo, tá? Não precisa vocês esperar. Eu comprei a farinha de osso para usar nas orquídeas. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar. Por quê? Porque a farinha de osso, ela ajuda muito no desenvolvimento das raízes, só que ela veio com a torta de mamona. Então, se vocês têm bichinho, essas coisas assim, tenha cuidado, tá? Eu comprei essa aqui, ó, farinha de osso, né? Aí tem aqui torta de mamona e farinha de osso. Obtido da mistura ideal de todos os tipos de fertilizantes essenciais para as plantas. Então, elas servem para qualquer tipo de planta, tá? Ela vem 1 quilo, eu paguei R$14,99, tá? É um fertilizante orgânico, né? Mineral. Então, assim, é uma planta, um adubo orgânico, que vocês, é igual a adubação da babosa, tá? São coisas feitas com, é um adubo que é feito com coisa natural, com osso e torta de mamona, que você pode fazer tanto a farinha de osso como a torta de mamona em casa, só que a farinha de osso em casa, o cheiro dá muito forte, então, para você deixar ele secar bem no forno ali, vai dar um cheiro insuportável, então é melhor comprar já pronto e as duas, tá? Aí o que acontece? Vocês molharam a orquídea de vocês aqui, ficou 2 horas de molho. A raiz está bem molhada. Vocês vão deixar escorrer essa água, tá? Claro que a minha não ficou 2 horas, porque se eu deixar 2 horas aqui gravando para vocês, eu vou falar muito. Aí vocês vão pegar ela, eu vou colocar ela aqui em cima desse pano para ela não molhar a parte de baixo. E vocês vão pegar a farinha de osso, tá? E a torta de mamona. Teve uma inscrita que falou, quando eu falei da torta de mamona, a inscrita falou assim: Maria, eu vou poder adubar, continuar adubando com a babosa? Pode. Vocês podem continuar. E o que vocês vão fazer, ó? Vocês pegou a farinha de osso, vocês vão espalhar uma colher. Não é aquela colher grandona de sopa, tá, gente? É aquela colher menorzinha que é a de sopa, tá? E vocês vão colocar aqui no canto. Tá vendo que eu botei no canto? Uma colherzinha é o suficiente. Aí o que acontece? Quando vocês vão molhar isso aqui, deixa eu ver se tem água no meu borrifador, que eu quero tirar ela daqui de dentro, mas tá fraquinha a água. Depois eu limpo ali a pontinha, mas quando você vai molhando esse substrato aqui, essa farinha de osso com torta de mamona, ela vai se decompondo.
aos pouquinhos. Se vocês não quiserem fazer dessa maneira, vocês podem fazer uma massinha, tá? Que ela vai, ó, ela vai se decompondo e aí esse substrato, esse adubo, ele vai entrando lentamente na orquídea, tá? Então, é assim que você utiliza. Ou então vocês pegam uma meia calça, corta um pedaço e coloca a farinha e a torta de mamona dentro e deixa. Porque o que acontece? Tem até aranha na minha orquídea aqui, mas não tem problema. Aí, vocês pegam, pior que a aranha mesmo, eu acho que era filhotinho. Vocês pegam e colocam o adubo assim. Aí toda vez que vocês molhar, esse adubo ele vai entrando em decomposição. Você vê os pedacinhos de osso nele, tá? Quando você coloca. Aí o que acontece? Uma vez por mês vocês vão colocar esse adubo, tá? Ela não queima as raízes nem nada. E vocês podem continuar adubando a cada 15 dias, uma vez por semana, com a babosa também. Ajuda muito no desenvolvimento da orquídea, tá, gente? É isso. Ou vocês usam assim, como eu uso, né? Eu vou começar a usar agora. Eu comprei recentemente, eu queria comprar para mostrar para vocês que eu ia usar, né? Eu vou começar a usar e eu vou ver o resultado, tá? Quando eu tiver o resultado do enraizamento da orquídea, eu mostro para vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu tô colocando, então eu vou colocar em todas as minhas orquídeas e vou ver o resultado. Assim que eu tiver o resultado da farinha do osso, que é a torta de mamona, eu vou mostrar para vocês, tá? Esse foi o replante de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E molhe as orquídeas de vocês sempre dentro do balde, como eu ensinei, porque é o melhor jeito de molhar, porque ela hidrata as raízes, ela hidrata as folhas, ela hidrata a orquídea por inteira, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.